A galera gosta muito de usar o exemplo do Neymar. O Neymar é um assalariado, então a princípio ele não seria um capitalista. Porque ele não é, né, o dono do meio de produção. Mas ele é muito rico. Primeiro ponto, ser capitalista não tem a ver com poder de consumo. Você pode ter um alto poder de consumo e ser um trabalhador. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Tá, se o Neymar parar de jogar bola, ele vai ficar pobre? Não. Mas se o Neymar parar de jogar bola, ele vai continuar tendo a influência política e o acúmulo de capital que ele tem jogando bola? Não, eu acho que ele tá mais para um trabalhador, mas ele é, apesar do... Tá entendendo? Ele deixa... Por que ele não pode que ele seja dono do clube, Por isso né? que ele não pode parar de trabalhar. Porque se ele parar de trabalhar, né, ele não vai mais ter essa renda que confere a ele esse status, essa situação e tal. Ele vai continuar sendo um cara rico. Mas ele vai poder deixar 2, 3, 4, 5 gerações para frente sem ter que trabalhar, talvez. Não é o melhor exemplo, porque eu acho assim... Eu citei porque a galera gosta de citar o Neymar, né? Mas assim, hoje em dia, tá? Ele já deve ter dinheiro investido, ele já deve ser um capitalista. Já deve ter condições de viver do capital. Mas aí tem uma outra situação que é a seguinte: o capitalismo não é um modo de produção onde não há mobilidade social. O capitalismo é um modo de produção onde a mobilidade social ela é restrita. Então você pode ascender de uma classe social para outra, mas isso é a exceção. E a exceção existe para confirmar a regra. Tá? Então, tentando responder de maneira mais clara a tua pergunta, quando é que você deixa de ser capitalista? Quando você tem capital e você tem influência política a partir desse capital. E quando você consegue comprar deputado, comprar vereador, quando você consegue... que nem eu digo, Jeff Bezos precisa ser presidente dos Estados Unidos? Não. Qualquer um que sentar lá na cadeira vai receber o Jeff Bezos se ele quiser ser recebido. E vai ouvir o Jeff Bezos e tem grande chance de atender um pedido de Jeff Bezos. Vai ter uma campanha financiada, vai ter... Você vai, entendeu? Então ele não precisa estar lá. Né? Então isso é um capitalista. Né? Você tem as chamadas franjas de classe. Por exemplo, você tem, né, a alta burguesia e tem a baixa burguesia. A baixa burguesia é aquele capitalista que já tem alguma influência política, nem que seja local. Mas ele tem uma influência política. O capitalista, antes de tudo, ele tem um poder político que deriva da sua propriedade. Para nós, marxistas, o poder ele não é algo espiritual. O poder deriva da materialidade. Então a sua riqueza te confere esse poder político. Se você não tem influência política, você é um trabalhador. Uma outra questão. Você pega um cara que tem uma padaria. Ele tem um meiozinho de produção. Não dá pra dizer assim, mas vai. Se não quiser entregar trigo pra ele, acabou a padaria. Só pra ficar mais didático aqui, vamos tratar dessa maneira. Mas o dono da padaria é um trabalhador. Se ele parar de trabalhar ali, já era pra ele. Entendeu? Então, na verdade, ele é um trabalhador. Ele é, no máximo, um pequeno burguês. Né? Um pequeno burguês, ele é um classe trabalhadora. De repente, ele vai ter um pouco mais de poder de consumo, ele vai ter uma situação um pouco melhor, mas ele continua dependendo do trabalho dele pra ter a renda. Né? O capitalista, ele vive do trabalho dos outros... E com o seu capital, ele ainda consegue ter influência política na sociedade. Tá? Então, o que determina é a posse de capital. Não há capitalista sem capital. Né? E esse capital confere ao capitalista poder político. Tá? Se ele não tiver poder político, não dá para chamar ele de capitalista.